como você diria assim, família 011, eu é que agradeço, irmão. Agradeço muito. Eu sou ligado nesse fenômeno de cultura popular que vocês representam. O podcast é só um ramo importante de conversa com a família brasileira. Mas o que vocês estão fazendo aqui é para o mundo inteiro admirar, se conhecer como eu. Sim. É um negócio impressionante. Um modelo de negócio, cultura popular, não é? E uma coisa... Eu estava vendo os números, é difícil ter no mundo. Difícil mesmo. E ter nascido assim como nasceu, praticamente na periferia de São Paulo, Sim. nas quebradas. Olha, parabéns. E eu estou feliz de estar aqui, eu que agradeço. Estamos muito lisonjeados, porque além de tudo aqui, o nosso não é como uma entrevista formal, né? Nem muito menos um palanque da Rede Globo, coisa que Debate. Debate, que a gente vai bater um papo, né? Falar um pouco da vida. Tô ligado. E a gente quer começar já o programa sabendo de onde vem o Ciro, naturalidade, família. Tu sabe, Edinho, eu sou um brasileiro, assim, que é uma história muito... Eu tenho muito orgulho da minha história. É uma história que começa assim. Eu sou nascido, nem todo mundo sabe, eu sou nascido no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, né, no Vale do Paraíba, ali, vizinha Taubaté, São José dos Campos. Sim, Caçapava e tal. Tá tudo por ali, né? Nasci ali, filho de um pai cearense e de uma mãe paulista. E o meu pai e minha mãe passaram muita dificuldade, passaram fome mesmo. Meu pai é filho de um pequeno comerciante do interior do Nordeste, Sobral, Ceará. E o meu avô teve uma seca ali no começo dos anos 40 e aí chamou 6 filhos, tinha 3 mulheres e 3 homens. Disse, olha, eu não posso mais criar, quebrou tudo e tal, só tem condição de tomar conta das mulheres. Aquela história do patriarcado, né? Sim. Os homens têm que, a gente chama lá arribar, tem que se virar. Tem que se virar. Arriba, vamos procurar seu E rumo. aí ele tinha uns amigos no Acre, que ele trabalhou pelo Acre, no Maranhão, e fez uma carta para um filho, foi para o Maranhão, outro filho foi para o Coelho. Meu pai queria estudar. E veio bater em São Paulo para estudar e tal. E minha mãe perdeu o pai com 10 anos, passou fome, muita dificuldade também, e pela escola virou professora de São Paulo, os dois para o concurso. E se conheceram no interior de São Paulo, numa cidade chamada Adamantina. Não é? E sim. eu nasci em Pindamonhangaba, mas com 5 anos pegamos o pau de arara, né, no caminho inverso. Então, o meu pai, como todo nordestino que vem com vontade de se virar, de livrar um pouco, algum dinheiro e voltar para casa. E foi assim, meu pai conseguiu. E aí eu fui criado em Sobral, nessa cidade do interior do Ceará. Estudei quase a minha vida toda na escola pública. Só fui para a capital. Praticamente um cearense. Eu fiz um caminho diferente. É. Eu nasci na Bahia e vim para São Paulo. Tu jura que tu nasceu na Bahia? Meu pai é baiano. De qual lugar? Senhor do Bonfim. Opa, conheço. Minha mãe é paranaense e meu pai é baiano. Olha aí. Se conheceram em São Paulo, voltaram para Bahia, nasci. É uma história de muitos Peguei e vim para cá, para São Paulo. Normalmente as pessoas vêm e acabam ficando, porque São Paulo dá mais oportunidade. Mas o meu pai conseguiu voltar e eu nasci e fui criado lá. E aí eu me sinto brasileiro, mas tenho um dever assim a mãe é quem cria, né? Mãe é quem me criou foi o povo cearense. Que maravilha. E aí, como que foi a vivência, a infância lá no Ceará? Foi uma infância assim, nunca passei fome como os meus pais, mas assim foi uma coisa muito regrada, bastante regrada. Estudava na escola pública, né? Então, enfim, tinha que raspar o cabelo para não chegar, para não pegar piolho. Pegar o piolho na época, né? E tal, e eu tinha raiva daquilo, mas eu compreendia e tal. Mas assim, todo tipo de brincadeira, na minha época, não tinha ameaça da droga. A droga era uma coisa careta. A única droga que se falava era maconha e ninguém ligava. Mesmo assim, ainda era bem, né, era muito reservado. Eu estou dentro dos 64 anos. Então, o que era droga para valer? Cigarro e bebida. Eu entrei nas duas com 12 anos. Bebida e cigarro. Né? Nada assim de exagero, sim, mas não tinha conversa. 12, 13 anos, cachaça, porque é o que dá para beber com pouco dinheiro. Sim. Cachaça e cigarro. Cigarro continental sem filtro. TT, né? TTzinho pequenininho assim de cachaça. Isso. E aí sim, aí foi uma vida também de muita poesia. Era um período de ditadura, mas era um período de muita efervescência cultural no Brasil. Aí eu sou contemporâneo desses cearenses que vieram e brilharam, né? O Belchior é da minha cidade. Sim. A minha primeira campanha, ele que me deu o slogan da minha primeira campanha, o novo sempre vem, né? É de um verso da música dele. Depois eu venho para Fortaleza com 17 anos, aí vou morar numa pensão. Meu pai
pagava só comida, casa e roupa lavada e tal, e não tinha. Evidentemente não ia pagar cigarro, não ia pagar bebida, nem as coisas. Tinha que batalhar. Aí eu aprendi a fazer artesanato de couro, de sola. Né? Fazia cinto, que é mais fácil, mas fazia também sandália e tal. E aqui e ali me aventurava, né, numa bolsa, já tendo que ter ajuda. De couro, era uma moda muito grande de artesanato. E eu fazia 5 cintos ali, ligeirinho. Chegava na porta de um hotel ali, nem falava nada. Artista. Ficava ali, artesanato de couro, sim. Aí juntava ali, vendia, era a grana do fim de semana para essas coisas. Feliz da vida. Fui feliz, é isso que eu ia te dizer. Fui feliz, sou feliz. Eu sou São uma pessoa... fases, né? Fases. Eu estava te falando na comemoração do teu aniversário que para quem vive em paz com a vida, sem ambição, sem egoísmo, cada idade tem uma beleza, cada idade tem uma... Você vai perdendo algumas coisas, né? Você imagina o que é. Sim. Vai ficando mais velho, mas vai ganhando outras, né? Sim, com certeza. E como que era o Ciro na escola? Rapaz, é o seguinte, você imagina, hoje a negada chama nerd, né? Nerd. Eu era um cara que eu tinha obsessão pelo primeiro lugar na escola. Competitivo. Muito. Mas assim, não contra os meus colegas. Sim. Eu queria cravar a prova toda. Eu queria o respeito dos professores. Ser o primeiro a terminar a prova o tempo ali. inteiro. Todos os anos da minha escola, todos. Eu fui o primeiro lugar. Pá. Não sei o que é se ficar de segunda época nem de recuperação na vida. Não sei mesmo, nenhuma única vez. Mas, ao mesmo tempo, como eu estou te dizendo, eu não era o careta. Porque eu, por exemplo, tinha essa vocação da política, acho que eu comecei na creche. Eu acho que eu devo ter pedido um voto ali. Um voto. Na creche, o primeiro voto. Eu quero ser o líder aí da turminha. Da turminha aqui da chupeta. Mas, na escola, eu organizava os grêmios. Grêmio estudantil. Grêmio estudantil. Aí forçava a mão para a diretora comprar uma radiola. Estava voltando agora o velho vinil, estava voltando na época. E comprar ali um disco, não sei o que e tal. Só tinha um disco que eu levava para a turma botar no recreio. Eu ficava, atenção, família e tal. Falando no microfone para a turma no pátio da escola. Aí mandava a música Brad, um conjunto chamado Brad, né? Que só tinha esse, era um compacto duplo. Então, sim, virava. A música era If, linda a música, lindíssima. Eu acho que vocês pegaram, vocês têm uma batida de funk nela, vocês vão ver o sucesso que vão fazer. Ô, louco, é uma dica. Chama aí. If, pode ver. É linda essa música. E com esse funk que vocês estão fazendo aqui, Fazer um romântico, sample. pode acreditar, vocês vão fazer bonito. Dá uma olhada, é um toque que é muito bonito. E eu repeti, eu lembrei disso agora, porque tu puxou lá no meu coração. E aí, as meninas, tal, sempre tal. Então, eu estudava, caprichava, tem o meu método de estudar. Né? Então, negócio de, às vezes, fórmula de física. Eu não achava que não tinha sentido decorar uma fórmula de matemática. Não tinha sentido. Eu queria entender como é que faz a fórmula. E aí era o aluno abelhudo, né? E, portanto, eu não esqueci até hoje. Se a gente puxar aqui umas equações, eu acho que eu resolvo de cabeça. Nossa, eu não faço nem ideia. Cara, eu também não. E olha que eu gostava de matemática em época de escola. A culpa não é do estudante, a culpa é do professor e do método. Não porque o professor é culpado, é o método. Porque a matemática é a linguagem da natureza. Vocês da música. A música é matemática. Sim. Pura matemática. E eu me aventuro na música também, assim, quer dizer, me aventuro na música. Eu vivo querendo estudar saxofone. Então, assim, é um garoto estudioso, mas um garoto da vida. Minha escola é a favela, minha escola é a praça, minha escola é a rapaziada. O artesanato. O artesanato. E assim, nunca fui careta. E daí para a política verdadeira foi um pulinho. Né? Porque o movimento estudantil, quando eu chego em Fortaleza, estava em plena efervescência da luta contra a ditadura. E aí eu passava o dia inteiro na faculdade, não tinha casa, morava numa pensão, fazia o que em casa? Não tinha parente para ver, nem coisa nenhuma. Então eu entrava de manhã, estudava, meio-dia almoçava na cantina, no restaurante universitário, já subia em cima de uma mesa, já mandava uma... Vamos nessa, rapaziada, assembleia amanhã. Meio que a rádio, e fazer as ditaduras, as convenções. Não sei o que e tal, só que agora era política e tal. E aí de tarde ia para a biblioteca, devorava os livros e à noite pegava outra jornada de escola, tanto que o curso de Direito é 5 anos, eu terminei em 4. E também fui o primeiro. Assim, no vestibular também. Sim, você é formado em Direito, né? Você que perguntou, né? Eu estou me apresentando aqui. Você é formado em Direito. Sou formado em Direito. Estou vendo na pauta mesmo. Mas aí eu virei, por conta do Direito, eu virei professor de Direito Tributário, que é a parte do Direito que estuda imposto, esculhambação geral do Brasil, né? E aí eu comecei a entrar em contato de novo com o número, dinheiro, grana, não sei o que e tal, e não é direito. O direito regula os tributos, mas como é que entra o tributo, como é que é justo cobrar, como é que não é. Aí comecei a estudar economia política. E aí acabei indo para os Estados Unidos, depois de ter governador Wanda, fui para os Estados Unidos e fui para uma universidade famosa que chama Harvard University, né? A Universidade de Harvard.
E comecei a escrever livros sobre a economia política do Brasil. E isso é que me trouxe para a política nacional. E qual o seu primeiro contato com a política, Ciro? Você tinha alguém na família assim que já trabalhava a família política? toda. Não porque essa turma porque o cara do Nordeste é coronel, né? Me chamam de coronel, tanto a turma da esquerda quanto a turma da direita. Só que assim, ele não sabe da nossa história. Então, a minha história assim, foi enfrentando e derrotando os coronéis lá no Ceará. Então, o meu pai, como eu falei para você, veio embora para cá para escapar. E lá, quando ele voltou, a cidade estava ferrada. Cidade muito decadente, tudo arrebentado, muita corrupção e o povo muito descrente e tal. Aí ele se juntou com os padres progressistas, com meia dúzia de pessoas ali que tinham mais nível, os primeiros que voltaram formados para a cidade, que é uma cidade do interior do Ceará. Hoje é uma cidade de muito progresso, tem 26 mil estudantes universitários na minha cidade. 20 mil eu ajudei a abrir as portas. Né? Enfim, e é a melhor educação do Brasil hoje. Mas enfim, eu estou voltando aqui. Então, meu pai então cria um grupo que era assim, uma espécie de terceira via, que está conversando hoje aí. Né? Então, meu pai diz assim, não, nem A nem B. Isso aqui é um arrebentando, aí o outro entra e arrebenta, o outro volta e tal. Então, criou-se esse movimento. Aí, pelas tantas, um lado que ia perder, só em vez de perder, é melhor a gente entregar para esse grupo aí e tal. E aí, meu pai virou prefeito de Sobral na marra, né? E quando ele acaba o mandato, eu sou candidato a deputado estadual. É o meu primeiro mandato formal. Eu tinha 25 anos. Nossa. 25 anos. Mas já era formado. Minha idade praticamente assim. Eu tinha 25 anos, aí já era formado. Já era formado. Advogado. Voltei para morar na casa do meu pai, que você me disse que está morando na casa. Eu também não se sinta mal, porque eu voltei para morar na casa do meu pai. E era professor da universidade, e a minha primeira turma todos os alunos eram mais velhos do que eu. Ô, louco! A minha primeira turma na Universidade Vale do Acaraú. Como isso? É isso, eu tinha 27. Não, 27 não, eu tinha 22. 22? 22. Quando eu me formei com 21 e fui professor com 22. 27 25 foi deputado. Mas eu volto e com 22 anos eu sou advogado e professor e morando na casa do pai. Tu imagina. Caraca. Aí chegava assim... E como que era lidar com os alunos mais velhos que você? Eles te respeitavam? É uma coisa muito... Porque era a turma, como ainda hoje tem demais no Brasil, é a turma que rala trabalhando, mas que precisa adquirir um grau para melhorar de vida. Então é uma gente extremamente dedicada, com pouco tempo para estudar. E aí eu desenvolvi um método para que os alunos não precisassem estudar em casa, porque não tinha horário. Então eu fazia aula, que é o meu gosto até hoje. A turma da política diz que eu falo difícil, não sei o que e tal, mas não é porque eu explico as coisas 2, 3, 4 vezes, e se o cara entende, ele não precisa mais ler, o meu aluno. Era um método que eu desenvolvi para dar aula para as pessoas mais velhas que já estavam trabalhando. Já estavam exercendo a profissão e o estudo ali, às vezes, não tinha tempo de estudar em casa. Não tem tempo. A maioria das pessoas não tem tempo e vive sacrificado dentro do ônibus, lendo uma coisa. Hoje em dia você tem audiolivro, mas pouco livro didático, ainda é audiolivro. Naquele tempo não tinha nada disso. Não tinha nada. Ou ralava no livro e tal. E a prova, que era assim, ainda hoje, assim, prova é o seguinte, faz a prova aí, não pode conversar com o colega, não pode olhar um papel e tal. Minha prova era o oposto. Eu passava as questões e dizia assim, pode conversar à vontade, pode abrir o livro, não sei o que e tal. Porque eu não perguntava quem descobriu o Brasil. Eu perguntava, você acha que é verdade, que foi por acaso que descobriram o Brasil? Se é verdade, por que então fizeram um tratado? Era para o cara pensar. Boa. Tá? Que é o que eu defendo até hoje que a gente tem que fazer, porque funciona. Se você tem que ensinar a perguntar, não a responder. E hoje em dia tem Google, você sabe qualquer coisa. Sim. Se você disser, Ciro, me dá aí a receita do bolo Luiz Felipe. Eu digo, dou já, meu irmão. Não é porque eu sei de nada. Não era nem questão de resposta, era questão de opinião de cada ali, né? Eu vou pro Google, né? O pai dos burros. É que nem a velha história do pescador. Eu recorro pro Google direto também. Qualquer coisa aqui, ó, no podcast mesmo, a gente tá aqui e tem uma dúvida. Google. Eu não fico mais em dúvida de nada, é isso aí. É aquele negócio também, aquela velha história do pescador, né? Dá vara, mas não dá o peixe pro cara. Vai ensinar o cara a pescar, velho. Ensina a pescar, porque aí ele fica autônomo. Né?